Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o NER Conteúdo, um espaço de conexão entre quem pesquisa, quem faz e quem gosta de rádio e de outros meios sonoros, como, por exemplo, o podcast. O NER Conteúdo é uma produção do Núcleo de Estudos de Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu, Luiz Arthur Ferrareto, coordeno com o apoio em especial da Valesca de Deus e do Lucas Rodrigues Piovesan, que são meus orientandos de doutorado. Nessa primeira edição do NER Conteúdo, vamos conversar com uma pessoa muito especial na trajetória do próprio Núcleo de Estudos de Rádio da URGS, né? O Fernando Morgado. Fernando foi uma das pessoas que lá no início, há quase 10 anos, auxiliou na fundação do NER. E o Fernando, além de ser autor de vários livros, a biografia, por exemplo, do Silvio Santos, do Blota Júnior, o Fernando é uma das pessoas que mais entende de rádio e de televisão, do mercado de comunicação no Brasil, atuando como consultor de empresa, como painelista em eventos. A gente volta em seguidinha para conversar com o Fernando. Falar sobre o Fernando, para mim, é uma coisa curiosa, assim, até meio difícil, né? Quem é o Fernando, né? O Fernando é um pesquisador, um conhecedor de mercado, um cara que escreveu livros sobre figuras icônicas da comunicação brasileira, como o Blota Júnior, um best-seller sobre o Silvio Santos, né? E tem todo o nosso trabalho em conjunto aí. Conheci o Fernando num seminário da qualidade do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão aqui do Rio Grande do Sul, né? Me lembro que eu fiquei vendo o Fernando falar e pensando, poxa vida, isso que ele está falando, ninguém fala dentro das universidades. Ele estava ainda na época no Sistema Globo de Rádio, estava falando sobre formatação de programação, construção de marca, e me chamou a atenção, viramos amigos, né? E ao imaginar uma série de encontros do nosso grupo de pesquisa, grupo sediado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas eu insisto com essa perspectiva de que a gente tem que conversar com quem faz o mercado, né? Eu pensei assim, poxa, a gente precisa começar falando de rádio e precisa começar falando com uma pessoa, né, que trabalha com dados, que é o grande diferencial do Fernando, né? Então, Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira, né? E vamos começar a conversar, né? Olha, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelas palavras, pelo convite. Se é difícil para você, que dirá para mim, falar, porque, enfim, a nossa amizade já é de muito tempo, acho que já vão 15 anos, né? E o NER já tempo, hein? É tempo, já vão fazer 15 anos e o NER vai completar 10 ano que vem. Então, é muito tempo. E eu fico muito feliz pela oportunidade que vocês me dão de participar, especialmente porque eu participei, né, do teu lado e do lado do Andrei e de outros colegas do nascimento do NER, que é uma ideia sua, uma concepção sua, e você conduz, já vai, né, vão completar 10 anos de trabalho, mas que a gente pode fazer muita coisa. Então, eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz de ver que o NER segue o seu caminho e sendo aquilo que você sempre quis que ele fosse. Primeiro, que ele produzisse de verdade. Então, isso já é uma diferença com relação a outros grupos de pesquisa, independentemente do tema. Mas, no caso do rádio, mais ainda. E segundo, que através da pesquisa e do método acadêmico também construísse pontes com o mercado. Então, esses dois princípios que você sempre teve, de produção para valer, de verdade, com método, com processo e com volume, e essa relação, esse diálogo com o mercado, isso tudo se mantém. Eu fico muito feliz por isso e agradeço a oportunidade de estar com vocês e estou às ordens, estou à disposição. Pois é, Fernando, vamos começar falando de uma forma mais genérica assim, sobre o meio rádio, né? Sobre a situação atual do que é hegemônico dentro do rádio, né? Da principal
forma de apresentação das emissoras, que é o rádio comercial, né? Que é o rádio que as pessoas escutam, né? Você acha que o rádio está mais eclético? E como é que você vê isso, né, nesse momento em que o FM estendido, a transição do AM para o FM, se consolida no Brasil? Bom, a resposta de imediato para a sua pergunta é sim, vejo mais, e vejo como consequência de um processo que a gente pode olhar bem em longo prazo para trás, não é? Porque, na minha visão, se a gente olhar para a evolução do rádio, e a gente pode até traçar um paralelo com a TV aberta, que em alguns aspectos nesse sentido é bem parecido. Mas a gente olhar estritamente para a questão do rádio, né? Vamos lá. Se a gente olha para o cenário concorrencial, ali dos anos 40, 50, 60, o que você tem? Uma faixa de frequência, no caso o AM. Você tinha ondas curtas e tal, mas em boa medida as ondas curtas eram quase que uma replicação da programação do AM, com uma coisa ou outra a mais, mas enfim, e só de grandes emissoras, né? Porque exigiam investimento e tudo. Então vamos olhar para o mais popular, o AM. Você tinha uma faixa. Se você pega os maiores mercados do Brasil, Rio, São Paulo, Porto Alegre, o que você tinha ali? De 10 a 15 emissoras operando, competitivas mesmo, entre 8 e 10, e aí você já considerando emissoras menores e emissoras maiores, e disputando de fato o primeiro lugar, você tinha umas 3. Em geral era isso. Vou pegar o caso aqui do Rio de Janeiro, de onde eu falo. Você tinha a Nacional, consolidadíssima, e uma Tupi e uma Marink Veiga ali, né? E, digamos, no segundo pelotão, outras emissoras, ali você poderia colocar Tamoio, Mundial, a própria Globo, que depois iria para o primeiro lugar. São Paulo o cenário não é muito diferente, Porto Alegre também não é muito diferente, né? Você tinha Gaúcha, Farroupilha, enfim. E quando você tem menos opções, você tem esse cenário mais restrito, de umas 8 competindo e umas 3 com real chance, você, na verdade, está oferecendo menos opções de escolha para a audiência. E quando você tem menos opções de escolha para essa massa de audiência, o que você é obrigado a fazer? Você é obrigado a generalizar. Você acaba fazendo algo que você definiu muito bem no livro Rádio, Teoria e Prática, que é segmentar por horário, né? Então, você tem programas que são para o público em geral, podemos dizer radionovelas, programas de auditório, e em alguns horários específicos você vai... Até a radionovela nessa época, as radionovelas tinham muitas novelas de manhã, pegavam um público até mais específico, digamos, da dona de casa da época, enfim. Mas, enfim, programas de auditório, noticiários, mais gerais e uma segmentação específica, para quê? Para você tentar buscar o máximo de público possível diante da pouca concorrência que existia. Então, você não se especializa tanto. Você abre o leque da programação para poder abraçar o máximo de gente. Daí você chega na década de 70 e você começa a ter a exploração comercial do FM de uma maneira mais efetiva, que vai se consolidar nas décadas de 80 e 90. Daí você simplesmente tem praticamente o dobro de emissoras competindo. Você sai de um cenário que você só tinha uma faixa de frequência, como eu disse, vamos lá, 10 emissoras, 3 competindo pelo primeiro lugar, e você vai para um cenário que você tem mais 10 emissoras, num cenário aí que muitas vezes você tem praça já com 20 emissoras de FM operando, mais do que no AM, dessas 20, umas 10 competindo por segmentos específicos e umas 3 ali pelo primeiro lugar. Mas, em resumo, no cenário rádio, AM mais FM, você tem o dobro de players. E aí, num cenário com muito mais oferta, não é viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista comercial, que todas essas emissoras se proponham a ser boas para todo mundo. É inviável do ponto de vista
como eu disse, econômico, comercial e até de público disponível mesmo. Então, você fica ali no cenário dos anos 90, até a primeira década desse século, talvez com as AMs sendo um pouco mais generalistas, combinando programação feminina com o esporte, né? Pegando o caso aqui do Rio de Janeiro, de uma Rádio Globo do passado, né? Não de agora, mas uma Tupi, Minas Gerais, a Itatiaia, em São Paulo, a própria Globo do passado, né? Que não existe mais, a Capital, o que foi um dia a Record. Mas o resto das rádios que competem para valer, elas se segmentam. Aliás, o generalismo nesse cenário vira uma segmentação, né, de programação. Ela vira um nicho. Quem quiser um pouco de tudo vai para cá, mas o grosso da audiência vai para uma especialização que se dá muitas vezes no campo musical. Então você tem rádios musicais mais específicas, algumas mais populares, as outras adulto, outras de flashback, né, que seria, e as rádios de notícia, que não são um fenômeno nascido nos anos 90, mas acredito que todos nós vamos concordar que as rádios de notícia se consolidam nessa imagem que a gente tem hoje na década de 90. E daí o surgimento da CBN é um divisor de águas, acredito, nesse sentido. E aí você tem a segmentação mais clara. Então a segmentação, ela vem por uma necessidade de encontrar um lugar no mundo diante do aumento da concorrência. Só que aí agora nós vemos esse cenário de dilatação, digamos assim, se encurtar de novo. Porque se nós tínhamos até a década passada AM e FM coexistindo, agora nós voltamos a ter apenas uma faixa para o público, que no caso é o FM. O AM ele deixou ou vem deixando, né? Conforme, enfim, o processo de migração vai acontecendo, enfim, de existir. Então, você tem uma efetiva redução do espaço até disponível no espectro, ou seja, uma redução física. Existe um limite físico na quantidade de emissoras que podem operar. E daí, com isso, você tem uma necessidade de readequação. Você tem um público disponível que talvez era atendido por outras emissoras e que essas emissoras ou elas deixam de existir, ou elas vão para a ponta do dial, ou elas, enfim, se juntam com outras. E daí as programações elas têm que se readequar e acabar abraçando mais coisa. Exemplos que a gente pode citar disso. Exemplos, inclusive, que vêm diante da migração, tá? Mas que já apontavam esse processo. Jovem Pan em São Paulo. O que é a Jovem Pan de hoje? É a fusão da programação da AM com a FM. É um processo que vem de 20 anos? É um processo que vem de 25 anos? É anterior à migração? Com certeza. Mas se consolida cada vez mais num cenário concentrado. Você tem outras realidades, né, que vão diminuindo, afunilando. Um exemplo de emissora que também foi embora, a Farroupilha de Porto Alegre. E daí esse público da Farroupilha, ele acaba indo para onde? Ele acaba indo para 92, parcialmente. Que herda, inclusive, gente que era da Farroupilha, o Gugu, né? É um exemplo. Então você começa a abrir, você começa a trazer. E eu acredito, inclusive, que a gente pode colocar nesse processo de afunilamento, que a gente pode dizer que é anterior à migração, mas a migração consolida, até o avanço do infotainment, que eu sei que é um tema que vocês trabalham no NER. Quando você pega uma gaúcha e ela trabalha cada vez mais no jornalismo misturado com entretenimento, especialmente no horário nobre com timeline, você tem isso. Quando você pega uma Rádio Globo que mudou de formato e mistura futebol com música e pitadas de jornalismo durante a programação, é isso. Quando você, enfim, pega rádios musicais que vêm incorporando conteúdo falado, como é o caso notório de uma FM o Dia ou de uma Atlântida, querendo ou não, é isso. É você abraçar, é você tentar abraçar públicos que já estavam vagando por aí e que precisam entrar. Eu poderia, inclusive, dizer
que, na verdade, a gente está vendo cada vez mais uma reaproximação da dinâmica do mercado das capitais, que são esses mercados maiores, com o que a gente sempre viu no interior do Brasil. Por que eu falo que o generalismo ele é uma ferramenta necessária de programação em mercados mais restritos? Por isso, tem muito público, pouca opção, então vai ter que jogar na zona. E isso acontece na maior parte do interior do Brasil, em que você tem cidades ou regiões, às vezes, atendidas por apenas uma emissora, ou duas, ou três. Então, essa mesma emissora ela tem que transmitir a missa da igreja da igreja da Matriz, da Praça da Matriz, tem que transmitir o jogo de futebol do time da cidade, fazer a hora da saudade e dar os recados da comunidade. A gente está vendo uma aproximação disso. Não quer dizer, quero deixar claro, que seja um fim das rádios segmentadas, longe disso. Mas eu acredito que elas estão ficando cada vez mais abertas, cada vez mais fluidas. Algumas das razões eu disse aqui, outras eu poderia dizer até redução de custo. Eu acredito que vai ser cada vez mais comum a gente ver rádios que numa parte do dia vão ser faladas e de noite vai ter música. Eu acredito que cada vez mais a gente vai ter isso, que a gente já tem, mas isso deve ser aprofundado por questão de reenquadrar numa realidade de receitas e despesas, mas que apesar de tudo isso, tudo que eu estou falando, no final tudo converge para uma coisa: menos emissoras com condições de competir pela liderança e uma necessidade de se abrir para novos gêneros de programação e aí formatos mais, digamos assim, flexíveis, menos rígidos. É o Brasil se aproximando cada vez mais, talvez, do all service, que seria o nome dado nos Estados Unidos. Pois é. Eu, particularmente, ando muito preocupado com a questão do rádio popular, que é um rádio que parece que foram as emissoras, um número considerável, por exemplo, no mercado como Porto Alegre, de emissoras, elas eram mais faladas, algumas eram mais musicais, mas esse número foi diminuindo. Há algumas semanas, a Valesca, que foi entrevistar o principal comunicador na história do rádio do Rio Grande do Sul, o principal comunicador popular, que é o Sérgio Zambiase, me perguntava assim, olha, o que eu pergunto para ele? Claro, ela queria uma orientação minha a respeito das questões que ela pretendia colocar para ele no foco da pesquisa dela, Eu já disse, para aí, ela vai falar com o Zambiase, me faz uma pergunta para ele sobre como é que está a situação atual do segmento popular, E o Zambiase respondeu dizendo que muitas das coisas que ele fazia, outras emissoras fazem, incluindo a própria Rádio Gaúcha, que é a líder há 10 anos aqui do mercado. Como é que você vê especificamente esse segmento popular? Porque a gente fala muito do segmento, dos vários segmentos que tem de rádio musical e do segmento de jornalismo. O rádio popular, até dentro da universidade mesmo, sempre enfrentou o preconceito monumental, um elitismo assim, absurdo na análise, sempre como se fosse uma coisa nociva, manipulativa e outras coisas, que por vezes é, mas não dá para fazer essa generalização sem estudar esse objeto com mais força. E a gente, tempos atrás também, juntos aí escrevemos sobre os mercados em acomodação, que é essa concorrência que existe, mas não é mais a mesma. Às vezes aqui em Porto Alegre, a Rádio Gaúcha está mais preocupada com a Caiçara, onde está o Zambiase, do que com as outras emissoras de rádio jornalismo, estão muito distantes na audiência. A Caiçara está ali no top 3 da audiência aferida pela Cantar Ibope Mídia. E eu, nesse contexto ainda do rádio popular, queria saber como é que você vê o crescimento das rádios evangélicas, inclusive das rádios musicais, gospel, que entram nisso aí, também disputam a audiência desse tipo de público, que é o público das classes C, D, às vezes B também. E também, obviamente, a gente não pode entrar na redução do rádio popular, do chamado rádio popular, a essas classes sociais, porque tem uma questão de gosto. Muitas pessoas de outras classes sociais gostam daquele tipo de comunicação, e gosto, já diz a sabedoria popular, não se discute.
Olha, primeiro falando sobre rádio popular, daí eu acredito que a gente pode separar o debate em dois, né? Porque pelo menos aqui no Rio e São Paulo, a gente tem o costume de separar como musical popular e o popular As faladas. falado. As faladas, né? As rádios talk. Eu acredito que a pergunta tem a ver mais com essas talk, né? E é um tema que mexe comigo, porque eu posso dizer que sou cria dessas rádios, desse formato de rádio. Cria como ouvinte e cria como profissional. Né? O meu primeiro projeto para a rádio, ainda quando eu trabalhava na Tecnopop, foi para a Rádio Globo, né? Que foi a pioneira nesse tipo de formato de programação aqui no Brasil, que é um formato até difícil de encontrar paralelo pelo mundo, porque quando a gente fala de talk em outros países, o componente jornalismo ele pesa muito mais. E no caso da Rádio Globo, tinha o jornalismo, mas tinha um componente de entretenimento muito forte. Alguns programas eram programas de auditório sem plateia, basicamente. Né? Então você tinha muita gincana, jogos, prêmios. Enfim, que é uma coisa que a gente acompanha de uma herança do rádio dos auditórios que passou para esse formato de programação, mas sem plateia. E que eu tenho uma opinião. E esse tipo de formato, ele não perdeu espaço por falta de demanda. Isso pode soar um contrassenso, especialmente partindo de alguém que trabalha com marketing, que seria, né, uma área que estuda demanda de mercado, atendimento ou demanda, ou criação de demanda. Mas foi uma coisa muito mais interna. Interna por quê, na minha visão? Por quê? Primeiro, esse tipo de formato sempre existiu um medo por parte das emissoras, eu falo isso porque vi e vivi, existia um medo, e tinha um diretor, inclusive, com quem eu trabalhei, que dizia a audiência dessa emissora vai acabar por decurso de prazo, que é um jargão jurídico, no sentido de nós falamos com uma audiência muito idosa, essa audiência idosa morrerá e não entrará um público novo. Então, ela vai morrer por inanição. Havia essa crença. E que o tempo provou ser absolutamente errada. Porque esse público não deixou de existir. Tanto que a Rádio Globo deixou esse formato e esse público foi para outras emissoras, notadamente a Tupi, que ganhou uma distância para outras emissoras muito forte. E, inclusive, uma força comercial ainda maior. Hoje em dia, já teve até tentativa recente de criar uma concorrência para a Tupi, mas vai ser muito difícil, porque a Tupi abraçou esse público inteiro. E se você pega, por exemplo, o caso da Itatiaia, por mais que ela seja uma rádio embalada como uma rádio de notícia, quem ouve sabe, é uma rádio popular. Você tem comunicadores ali tradicionalíssimos. Você tem a Hora do Coroa, na Itatiaia, no domingo. E o volume de audiência da Itatiaia é descomunal. Né? Fala-se muito do futebol da Itatiaia, mas tem que se falar também da programação de dia, da programação da madrugada. E mesmo com a troca de controle acionário, os novos donos vão dizer, a gente não vai mexer em nada. Assim, claro, tiveram novidades na programação, mas a estrutura, a base não se mexe. Porque também o mineiro não aceitaria uma mudança dessa, porque ela é um símbolo de Minas Gerais. E no caso mesmo de outras rádios em São Paulo, o movimento do fim da Rádio Globo, que foi essa decisão também, com certeza levou outras emissoras a abraçarem públicos novos, notadamente a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes também se abriu, até para se diferenciar da Band News FM, dentro do portfólio do Grupo Bandeirantes, que é um portfólio enorme. Então, e agora você falando disso, né? A gaúcha, ela tem que olhar para a caiçara
Por que ela tem que olhar para a Caiçara? Porque, com certeza, uma parte do público que era da Farroupilha foi para ela. Claro. E que dá volume para a Gaúcha. Né? Porque a Gaúcha é uma rádio que se propõe a ser eminentemente jornalista, mas ela tem um volume de rádio popular. Isso quem dá o quê? A classe C. E essa classe C veio de algum lugar. De uma audiência disponível. Então, e por que eu falo dessa decisão? Então, primeiro, por conta disso, acreditava-se que essa audiência ela iria acabar, e isso se provou mentiroso, se provou errado, mas, enfim, existia isso na época. Mas houve também um aspecto interno muito grave, que foi a não renovação dos quadros de comunicadores. Porque esse modelo de programação ele é extremamente personalista. Talvez seja o modelo mais personalista que existe. E muitas dessas rádios funcionaram em cima quase que de um zoneamento, um loteamento da programação. Então, o horário de tal a tal é do fulano, o horário de tal a tal é do Beltrano, o horário de tal a tal é do Ciclano, e em cima disso, contratos, às vezes, assim, inviáveis, hoje em dia, no mercado, contratos que envolviam salários absurdos, participações na receita ou no lucro, que às vezes até tornavam um programa deficitário para a emissora, mas para o comunicador era super lucrativo. E essas grandes figuras também, elas ficaram tanto tempo no ar e estão há tanto tempo no ar que você também não tinha espaço para a formação de novas pessoas. Então, a perenidade da programação ficava prejudicada. E, além dessa falta de espaço, também, não, do jeito que eu estou falando, parece que é culpa só do comunicador que ficou. Mas não. Também existiu o comodismo por parte dos executivos de não vamos mexer na programação, porque esses que estão aqui estão dando lucro, e se eu desagradar esse aqui, ele vai para a concorrência e leva a audiência todinha. Isso acontecia. Se você olha especialmente no rádio, no rádio do Rio, isso não aconteceu. Mas no rádio, quer dizer, aconteceu recentemente com o Antônio Carlos. Aconteceu. Com o Haroldo de Andrade, não. Mas com o Antônio Carlos, sim. Ele foi e levou a audiência com ele. Mas em São Paulo isso era muito evidente. Com a dança das cadeiras de Eli Correia, Paulo Lopes, Paulo Barbosa, esses caras iam e levavam audiência. Então, era um modelo que, por um lado, podia ser rentável, mas, por outro, era muito frágil em termos de perenidade. E daí optou-se, no caso da Globo, que talvez seja o caso mais simbólico, optou-se por mudar. E também outras decisões equivocadas do ponto de vista de gestão, e isso talvez tenha servido de inspiração para que outros grupos tomassem atitudes semelhantes. Mas que, de novo, não considero corretas, porque as emissoras que se mantiveram fiéis a falar com uma audiência mais ampla, inclusive mais idosa, estão aí, estão fortes, inclusive comercialmente, e estão na cabeça dos rankings de audiência. E o mais grave, eu não digo que é o mais grave, eu acho que o mais grave foi o fechamento de postos de trabalho, que era um formato de rádio que empregava muita gente. Isso que eu considero muito grave. E a perda de opção para audiência. Mas uma outra coisa que eu considero muito grave é o apagamento da história. Nós não temos um registro de alto nível deste formato de rádio. Apesar da imensa importância. Nós estamos falando do formato de rádio que dominou a audiência do rádio brasileiro durante meio século, pelo menos. E que ainda é relevante em muito lugar, como no Rio de Janeiro, como em Belo Horizonte, como você tem. Curitiba, né, agora a banda B foi renovada, enfim, está com uma nova frequência, é também representante disso. Mas foi o dominante do rádio brasileiro por pelo menos 50 anos, assim, de década de 60 até a década retrasada, década passada, meados da década passada. Dominante em audiência, dominante em receita, os radialistas mais bem pagos, e nós não temos um registro à altura. Fernando, nesse cenário, o
o rádio evangélico, ele atende uma parte da necessidade do público, que era a da assistência social, de certa forma, vamos chamar assim, né? Oferecida por essas emissoras anteriormente, agora ficaram sem opção as pessoas, e algumas até por crenças e outras coisas vão para esse tipo de emissora também. Atende, porque o fundamento do rádio falado popular, né, do rádio talk, é a companhia. Não que o rádio em geral é, claro, todo rádio é companheiro, mas esse mais ainda, e é uma companhia com, eu diria que ele tem o aspecto de serviço, porque sempre teve um jornalismo forte, mas o lado emocional era muito mais. Então, eu extrapolo o conceito de companhia para conforto e consolo, sendo mais específico, tá? Então, era uma rádio muito forte entre pessoas que moravam sozinhas, presídios, vigias, porteiros, profissionais da noite, motoristas. Era a companhia de quem vivia só. Era o consolo. Então, o conteúdo religioso sempre foi muito importante. Então, era a brincadeira, o lúdico, que mantinha o pique de alegria, as piadas, mas a fé entrava nisso, como o conforto do momento difícil e a esperança num futuro melhor. E se você olha esse tipo de programação, grandes nomes são nomes religiosos, desde Júlio Lozada até o padre Marcelo Rossi, que eu fui contemporâneo do padre Marcelo Rossi na Rádio Globo, eu garanto a vocês, eu era um analista de pesquisa de inteligência de mercado, ele tinha números de TV aberta no rádio. Eu não estou falando de alcance, eu estou falando de ouvintes por minuto, índice de audiência, que são coisas diferentes. Somando Rio e São Paulo, ele chegou a ter 1 milhão por minuto. Eu não estou falando de alcance. Estou falando de média ponderada entre alcance e tempo médio. Estou falando de audiência fiel. 1 milhão Rio e São Paulo. Era um volume de audiência descomunal. E até hoje você tem em vários lugares, inclusive aqui no Rio, Minas Gerais, a Ave Maria das 6 da tarde como uma tradição e Ave Maria patrocinada. Então, isso para dizer que o conteúdo religioso era muito importante. E aí, no caso, as rádios religiosas, as eminentemente evangélicas, né, que tem uma presença muito grande, elas ocupam um papel primordial. Perdão citar tanto o caso do Rio, mas é que eu acho que o Rio ele tem uma dinâmica interessante que se replica para várias praças. No Rio de Janeiro, a gente tem o seguinte fenômeno. Nós temos das 5, 6 maiores audiências, 2 são evangélicas. Uma delas, frequentemente ou várias vezes, fica em primeiro lugar geral. Eu me refiro à Melodia e à 93. Eu, inclusive, já prestei consultoria para a 93. E fica claro, então, por conhecer esse tipo de emissora por dentro, eu posso dizer, fica claro que ela não fala só para o evangélico. Definitivamente. Ela fala para quem busca no rádio conforto, consolo, companhia. Claro que existe o componente da crença, porque ela vai ouvir uma rádio cristã, então, no mínimo, a pessoa tem que ter Jesus Cristo como Messias. Então, aí você já abarca um pouquinho do católico e até do espírita, porque ele tem, enfim, a figura de Jesus como central. E aí você começa a ver uma oferta que se diversifica, também considerando os vários matizes do público evangélico. Então você tem rádios voltadas mais para um tradicionalista e rádios mais abertas para um público mais novo, neopentecostal, com uma linguagem diferente. Então, sim, atende. O caso do Rio de Janeiro também tem esse volume por uma questão específica.
Nós estamos falando da cidade que é o berço do pentecostalismo no Brasil e do neopentecostalismo. É aqui que nasce a Igreja Universal, é aqui que nasce a Igreja da Graça, e mesmo das denominações tradicionais, até pelo fato do Rio de Janeiro ter sido capital da República, muitas dessas denominações chegaram ao Brasil pelo Rio. Então, aqui é um berço protestante também. E isso gera volume. Mas o que eu acho que a gente vai ver nos próximos tempos em termos de tendência, na minha avaliação, é a gente ter cada vez mais emissoras como a Melodia 93. Porque o que elas têm em comum e que dá esse volume todo? E eu tive até um empresário amigo meu de São Paulo que perguntou por que acontece isso no Rio e em São Paulo não acontece tanto, mesmo também tendo muito evangélico em São Paulo. É porque tanto a Melodia quanto a 93 não são ligadas a denominações específicas. A Rede Aleluia, ela é vinculada a Lourdes. A Gospel, ela é vinculada a Renascer. A Deus é Amor tem uma rede imensa. A Melodia é de um empresário. A 93 é de uma família, né, que herdou também um empresário e que foi senador, Haroldo de Oliveira. É mais ligada a uma gravadora, a MK. Então, as denominações, elas aparecem, mas elas aparecem nos intervalos ou alugando horário. Mas elas não controlam o artístico. É uma exploração do segmento, né? Do ponto de vista empresarial. É uma exploração do segmento, tentando abraçar o máximo que pode de denominações. Então, vem o assembleiano, vem o presbiteriano, mas pode vir a pessoa da Renascer, pode vir a pessoa que, enfim, da Deus é Amor, porque eu quero abraçar o máximo. Então, a minha linguagem, ela muda. A minha abordagem, ela é outra. Quando você pega, por exemplo, a comunicação da 93, você olha e vê uma cara de rádio popular. Né? O ano passado fiz, por exemplo, o Media Kit da 93, que é o material de venda da 93. É um material tão técnico e tão geral quanto o da FM Dia, por exemplo. Então, você está falando de uma massa de gente que cresce, que aqui no Rio de Janeiro representa já 1/3 da população, pelo menos, e aí você trata como um público maior, e não simplesmente, olha, eu quero que você ouça a minha rádio porque eu quero que você vá ao culto de hoje à noite. Não. Eu quero que você ouça a minha rádio porque o meu objetivo é ter mais ouvintes por minuto e, com isso, vender publicidade. E aí você consegue anunciantes que são tão importantes quanto de uma rádio outra comercial qualquer. Aqui no caso do Rio de Janeiro, varejo. Né? Os supermercados são muito fortes. Então, o mesmo supermercado que anuncia na Tupi ou na FM Dia, anuncia também na Melodia. Então aí você já começa a ver o fenômeno religioso como um fenômeno empresarial. Ainda que, claro, você possa ter uma relação de simpatia com uma denominação, enfim, questões políticas, mas a base é uma empresa. A base é uma empresa. Com tudo isso que a gente está conversando aqui, né, considerando segmentação e convergência, o que você acredita que nesses 3 níveis que eu vou citar, estão sendo cometidos erros? O primeiro deles é o do empresário. O segundo, o do profissional, que pode ser jornalista, radialista, publicitário, e que atua em rádio. E o terceiro, que é o que talvez tenha mais problema de autocrítica nesse processo, o da formação de profissionais a partir de instituições de ensino. Do problema do rádio com relação a esses 3 públicos? Sim, os erros que esses 3 níveis estão cometendo hoje para não dar conta dessa realidade, que é uma realidade que se alterou no plano de fundo, né, porque a internet, as redes sociais mudaram tudo, né, e se alterou dentro das rádios. E muitas vezes quem é dono ou gestor não consegue compreender, acha que o rádio é o dos anos 90. Muitas vezes o profissional quer que o rádio seja o dos anos 90, quando ele não tinha que exercer múltiplas funções. E na formação, que corre sempre mais atrasada em relação a isso, há um distanciamento
em relação à realidade, né? Não, perfeito. Bom, vou começar com um dos empresários. Eu lido muito com eles, né? Eu vejo que agora a gente está começando a ver uma mudança. Agora, eu digo, nos últimos anos, a gente está vendo uma mudança em algo que eu sempre vi como terrível, que é fazer uma programação e tomar decisões comerciais sem qualquer base em dados. E isso tinha e tem direta correlação com o amadorismo na gestão. Porque, vamos lá, né? Pegar o termo amador, tem relação com o amor. É um apaixonado. Então a gente está falando de sentimento. Logo, não necessariamente tem relação com o campo racional. Muito pelo contrário, né? Normalmente não tem. E daí você está lidando com um negócio que, em primeiro lugar, é um negócio. Quando você trabalha só com sentido emocional, você ignora o aspecto de negócio. E isso é ainda mais grave no campo do rádio, porque o negócio de rádio não é um negócio como outros negócios. Eu costumo usar uma frase assim: o rádio é um negócio, mas não é um negócio como outro qualquer. Ele é um negócio, mas não é um negócio como outro qualquer. Primeiro lugar, por quê? Porque o público final do rádio, né, para quem ele atende, é o ouvinte. Então, a rigor, se a gente considerasse, sei lá, digamos que a gente estivesse falando de uma fábrica de prego. Então, quanto mais prego eu fabrico e quanto mais prego eu vendo para o comprador de prego, mais eu ganho dinheiro. No caso do rádio, não é assim. Se eu faço uma programação e eu tenho muitos ouvintes, ou seja, muitos clientes finais, isso não quer dizer que eu ganhe dinheiro. É uma conta que ela não é uma matemática exata. Por quê? Porque depende do volume de público que eu tenha. Pode ser que alguém tenha mais clientes do que eu, mais ouvintes do que eu, e num perfil que seja mais interessante do que o meu, e mais, com um tipo de programação que aceite melhor o meu comercial. Então, uma rádio jornalística, por exemplo, mesmo dando uma audiência às vezes pífia em comparação com uma rádio de pagode ou uma rádio de sertanejo, ela pode faturar mais. Porque ela tem uma abertura do ponto de vista comercial que a outra não tem. Mas, por outro lado, isso envolve custos maiores. Então, eu posso faturar mais de um lado, mas gastar mais também. E aí eu comprimo o quê? A minha margem. E aí, por outro lado, uma rádio musical, eu posso faturar menos, mas eu gasto menos, então eu boto mais dinheiro no bolso, eu lucro mais. Vejam que é uma lógica que ela não segue, ela não está, não existe uma fórmula matemática, não tem. E existem outros fatores, como o fator político. Para muitas emissoras, a verba pública ela é primordial, para outras menos. Então você tem aspectos, inclusive, que não tem correlação nem com o volume, nem com o perfil de audiência. Tem a ver com o cenário político do momento. Se você tem, por exemplo, um governo que entra e que não acredita no rádio como meio, todo mundo perde. E aí extrapolo. Um governo que não acredite na mídia profissional. Um governo que não acredite em jornalistas e radialistas profissionais. Veículos profissionais perdem. Aí não só o rádio, mas aí todo mundo. Isso impacta a minha receita. Mas, poxa, eu estou fazendo, a minha audiência está lá em cima. Mas compreende? Então, como é que eu consigo minimizar tantas variáveis? Com dado, com pesquisa. Porque daí eu consigo ter um panorama, pelo menos a princípio, um panorama histórico. Eu consigo ver cenários, se não iguais, mas parecidos, daqui e de fora, porque eu considero a análise de dados de fora primordial. Tem gente que fala, não,
Não adianta ficar olhando o mercado dos Estados Unidos. Como não adianta olhar o mercado dos Estados Unidos? A nossa base de programação, a nossa base regulatória, a nossa base tecnológica, a nossa base artística é toda americana. Quer dizer, estadunidense. Então, pô, como não vai olhar? Então, quando a gente olha para a nossa história e olha para fora, a gente consegue ter algumas balizas. Garante alguma coisa? Não. Mas dá balizas e ajuda a ter uma luz para tomar decisão no meio da tempestade, ou enfim, no meio da questão. E agora eu vejo que as emissoras, elas têm olhado mais para isso. E com que evidências eu tenho? Primeiro, até o trabalho que eu desenvolvo nas redes sociais. Né? E devo dizer que as próprias plataformas de mídia social têm olhado para isso. Ano passado me tornei Top Voice, agora já entrei no programa de monetização da Meta. Por quê? Porque o volume que tem dado tem sido interessante. Então eu estou também me baseando em dados. Mesmo sendo um conteúdo de nicho, por exemplo, no Instagram a minha base é de 6.500 seguidores. Está caminhando para 7.000. Mas tem post meu com 70.000 visualizações. Então, assim, existe um poder viral e que chega onde tem que chegar. Que é onde tem que chegar? Nos empresários, nos profissionais e, sobretudo, nos anunciantes. Esses dados têm chegado. E eu acredito que isso tem colaborado para uma mudança de percepção do mercado anunciante com relação ao rádio. Isso tem trazido resultado efetivo. Tanto que o rádio, no último ano, justamente que deu esses números que eu falei, foi uma das mídias que mais cresceu em investimento publicitário no Brasil. E se a gente olha mais a médio prazo, os últimos 2, 3 anos, o rádio cresceu mais do que muitos setores econômicos. Outros, mais novos, com bases de comparação menores. Então, eu estou mais otimista nesse aspecto. Ainda tem muito a melhorar? Não há dúvida. Eu acredito que estamos só no começo. Mas a gente precisa vencer ainda os focos de resistência desse olhar, que são cada vez menos, os focos de resistência para dados, para pesquisa, e nisso eu abraço também a parte acadêmica, porque eu estou falando de pesquisa de mercado, fundamentalmente, mas agora vamos chegar à pesquisa acadêmica. Eu concordo plenamente que o distanciamento entre academia e mercado persiste, concordo plenamente. Também tenho uma visão otimista, porque o NER avançou muito nesse sentido. Também não há como negar essa contribuição, acho importante deixar registrado. Primeiro, pela cabeça do Ferrari, de sempre ter pensado em vamos trazer para a conversa, vamos analisar criticamente, mas vamos ouvir o outro lado e, a partir disso, criar um panorama e uma análise mais complexa. Isso deu resultado. Deu resultado porque a gente vê também na exposição dos trabalhos de todo mundo que participa do grupo. Existe uma exposição, inclusive, na mídia tradicional. Eu posso citar como exemplo disso o trabalho, né, que a gente fez na época da Covid. A gente teve uma exposição e foi abraçado pelas entidades patronais. Na verdade, foi um trabalho abraçado desde a Igreja Católica, dos núcleos mais de base, de paróquias, né, através da Signes, até a ABERT e a AIR, que é a entidade que representa os empresários de radiodifusão de todo o continente americano. Da NAB à ABERT. Então, existiram avanços. O que eu enxergo hoje, que é um problema maior, e que eu não tiro a razão de parte a parte, tá? Em parte eu não tiro a razão porque, enfim, a história está aí e não dá para negar, mas assim, existem também os aspectos políticos envolvendo essa relação. De parte a parte. Então, alguns segmentos empresariais identificados mais com um lado, alguns segmentos acadêmicos mais identificados com o outro lado.
E daí ocorre uma coisa que eu considero terrível em qualquer área da vida, que é a generalização, a hipergeneralização. Então, por exemplo, considerar que todo acadêmico é refratário às questões levantadas pelo mercado, bem como considerar todo empresário refratário a questões levantadas pela academia, é um equívoco. O grande desafio que eu considero é cada lado tentar encontrar com que pontos dá para fazer diálogo, com que pontos dá para conversar. Às vezes pode parecer que essa busca é a agulha no palheiro. Eu tendo a acreditar que não. Eu acho que é um pouco mais fácil, mas ainda precisa evoluir bastante. E só vejo um problema para que essa evolução aconteça de forma mais acelerada, que é o esvaziamento da pesquisa acadêmica no Brasil. O esvaziamento contínuo da docência e da pesquisa acadêmica. E é uma coisa que transcende governos. Eu cheguei a pegar um momento em que havia uma corrida de pessoas querendo fazer mestrado e doutorado que queriam ser professores universitários. O professor universitário era uma profissão desejada e que garantia, inclusive, status social. E hoje em dia, a gente não vê isso tanto, por conta de um esvaziamento da própria estrutura dos cursos de graduação, enfim. Aí são questões mais amplas que fogem do nosso debate, mas imagino que vocês saibam mais ou menos do que eu estou me referindo. E, por outro lado, do esvaziamento do investimento em pesquisa propriamente dito, né? Porque eu estou falando aqui da docência, né? Mas do lado tem a outra profissão que é do pesquisador, e que muitas vezes era carregada pelo docente, mesmo que ele não ganhasse por isso. Falo em causa própria. Eu participei do NER e a faculdade onde eu trabalhava como CLT nunca me remunerou por pesquisa. Mas eu fazia porque eu acreditava, primeiro, na importância da produção de ciência e acreditava que era importante, inclusive, para o exercício da docência, que é a base. A pesquisa é a base para você ensinar. Como é que você vai ensinar um troço que você não pesquisa? Então, e mais, eu ainda tinha uma outra crença, né? Que é a crença no ensino público. Apesar de ser cria do ensino privado, de ponta a ponta, mas eu acredito no papel do ensino público. Tanto que eu fui pesquisador e coordenador adjunto do NER, que é ligado à URGS, voluntário, durante 6 anos. Esse panorama já está mais difícil da gente ver. Então é uma perda de força interna também na academia e que precisa ser recuperada. A forma, diante das novas tecnologias, eu já fico na dúvida em que responder, mas que as cabeças pensantes do ensino no Brasil deveriam fazer algo com urgência, com certeza. Porque senão fica assim, o mercado crescendo, evoluindo, como sempre, porque assim é a dinâmica do capitalismo, e a academia, na verdade, ela murchando, né? Ela vai murchando, e daí ela até quer, mas com que força? E essa força exige isso, então tem esse ponto também. Tem algum outro ponto que eu esqueci de comentar? Não, eu vou até incluir esse outro ponto numa consideração em relação ao que você está dizendo, né? A gente, ao longo de toda a trajetória, né, sempre procurou criar pontes, né? Mas existem muitos muros, né, dentro da própria academia, e com as reduções de verbas que ocorrem independentemente de governos, né, eu acho que parou de piorar no atual governo, mas não significa que melhorou, né? Particularmente agora, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em função desses contingenciamentos orçamentários do governo federal, a gente está vendo corte de verbas, né? E isso é uma coisa constante, né?
Mas, a parte disso, né, o ponto que faltaria em relação ao que a gente tinha colocado é o do profissional. Né? Existem lacunas na formação dos profissionais. Né? E eu queria que você comentasse uma delas, né, por mexer com números, por mexer com branding, por mexer com marketing. Você tem condições de responder isso? E eu parto nessa questão de conversas que com frequência acabo tendo com empresários, muitas vezes empresários pequenos do interior, que buscam profissionais e aí eles não conseguem o profissional que eles estão buscando, porque o profissional que eles estão buscando, ele precisa ter um conhecimento, que é o conhecimento do jornalismo, mas é o conhecimento do radialismo, né? Que não é uma área acadêmica muito desenvolvida, né? Mas que existe na realidade, que é o conhecimento da comunicação, como que eu crio empatia com as pessoas. Você está fazendo aí nos últimos tempos uma série de postagens muito legais, muito importantes, sobre como o locutor, o comunicador de rádio, ele deve se postar na frente do microfone, como é que ele deve se construir em termos de imagem. Né? E esses empresários, eles sempre me dizem assim, olha, falta um conhecimento, eu preciso de uma... que além de produzir conteúdo, além de se colocar na frente do microfone para falar com o público, ela me agregue em termos de publicidade, ela saiba pensar o produto em termos de audiência, porque a audiência e a relação que se estabelece com ela que eu vou vender para o anunciante. E o anunciante numa cidade pequena é qualquer um que a gente quiser e conseguir buscar em termos de investimento publicitário. Né? Não é não tem agência, muitas vezes, para tratar o contato publicitário, o pessoal da rádio, é o próprio comunicador também que faz esse tipo de contato com quem vai anunciar. Né? Queria que você comentasse isso. Daí a gente pode falar dessa questão do perfil. Eu vou começar até fazendo um paralelo com o que a gente conversou sobre o generalismo. É necessário o profissional generalista. Porque, na verdade, o panorama que você desenhou é esse. Então, é o sujeito que ele tem que ter noção do jornalismo, ele tem que ter a noção do radialismo, e daí a gente pode considerar esse aspecto show, entretenimento, música do rádio. Então, são dois lados de uma mesma moeda, na minha visão. E você ainda tem o aspecto comercial. Daí a gente pode falar de uma questão que eu acho que é um muro que existe na academia, que é negar que o profissional produtor de conteúdo é também uma pessoa que está no campo comercial, querendo ou não. Né? Eu entendo que os grandes veículos se consolidaram ao longo das últimas décadas, criando aquilo que a gente, né, chamava de muralha da China. Então, assim, quem está no conteúdo só cuida de conteúdo, quem está no comercial só cuida de comercial. E não mistura. Isso permitia o quê? Permitia preservação dos espaços, facilitava a gestão, não criava conflitos de interesses, constrangimentos, e, sobretudo, também não permitia que o dinheiro viesse de fora da força comercial da empresa. Então, a força comercial da empresa centralizava a geração de negócio. Né? Você não criava uma concorrência interna. Essa é a ideia. Então, um está vendendo, mas o outro também. Né? O comercial vende, mas o locutor também. Só que, hoje em dia, ainda que sob novas normas, ainda que sob certas regras, até inspiradas nas lições aprendidas desse passado, o que a gente tem hoje cada vez mais é a mistura das áreas. O que eu mais repito nos meus treinamentos para emissora nos últimos tempos? Nesse mundo híbrido, né, de digital, e dial, e generalismo e tal. Rádio vive, cada vez mais tem que viver, ou vai viver, de projetos especiais. É claro que a venda do Spot 30, a inserção no intervalo, ela vai continuar sendo muito importante, até porque o grosso do faturamento vem de lá e é dali que vem as maiores margens de lucro.
É mais barato você apertar o botão e botar um spot no ar do que produzir um evento. Só que é a produção do evento, com aquele talento da emissora, que vai poder fazer chegar numa verba que o esporte tradicional talvez não chegasse. E é com um projeto especial que você tem mais chance de tirar a verba que hoje em dia, por exemplo, poderia estar 100% no influenciador local. Porque você vai oferecer uma coisa diferente que o cara não oferece. Agora, para que tudo isso que o influenciador não oferece, porque ele não tem estrutura, não tem um canhão de uma emissora, mais um digital, mais um portal, mais, né? Agora, para chegar nisso, eu preciso de gente que saiba lidar com isso, que saiba lidar com essa variedade. E quer ver o primeiro atributo que eu considero fundamental nesse ponto? Não tratar a área comercial, isso da parte de quem produz conteúdo, tá? Inclusive o jornalista, não tratar o comercial como inimigo. Eu tive uma lição disso fabulosa numa das emissoras que eu prestei consultoria, que foi a Educadora de Limeira, que eu considero um case digital para o Brasil. Eu trabalhei nesse case, é fantástico. Eles têm 2 emissoras lá, Educadora e Estéreo Som. Região ali de Campinas, Piracicaba. O olhar que o pessoal do jornalismo, da Educadora, né, que tem origem no AM, tinha para o comercial era fabuloso. Então, gente, o que o comercial pedir, claro, dentro dos princípios, tudo, mas assim, se tiver que fazer de novo um testemunhal, sabe? Colaborar no dia a dia. Estou falando de colaborar no dia a dia, ajustar o texto, sabe? Pô, vamos fazer, porque eles que pagam a conta. Mas, por outro lado, eu já vi emissoras que, quando o locutor recebe o texto comercial, fica esbaforido, fica reclamando. E faz com má vontade. Às vezes o locutor ele acha que o tempo de comercial, claro, existe também uma proporção, né? Também não dá para encher de anúncio, senão realmente o fluxo do programa fica ruim, mas tratar como um estorvo, sempre, via de regra, é um problema. Então, a primeira coisa que eu procuraria seria mudar essa mentalidade. Mas aí, quando a gente pensa do ponto de vista acadêmico, é por que isso acontece também? Por que tem na academia? É porque muitos na academia consideram o rádio comercial um problema. E não parte de um sistema, que é a radiodifusão. A radiodifusão, ela tem hoje 4.300 emissoras comerciais de 10 mil. Ou seja, nós temos mais rádios comunitárias do que rádios comerciais. A malha de emissora está concentrada fundamentalmente nas comunitárias. E qual o problema? Tá certo, as origens da radiodifusão, nossa, são comerciais e as rádios líderes são comerciais. Mas assim, você tem as duas operando e ainda tem as rádios educativas, as rádios públicas, enfim, tem investimentos do governo, também na EBC. E o sistema. Agora, querer aniquilar um em benefício do outro, seja qual for esse um, para mim não faz sentido. Ou seja, qual for esse benefício, né? Porque a gente tem que começar a se perguntar qual o benefício seria disso, né? Pois é. Porque o rádio comercial ele cumpre um papel muito importante. Imenso. Ele ativa economias locais, ele gera mais emprego, ele integra o país, porque você tem, inclusive, as redes nacionais. E hoje em dia, falando data 2025, a gente também, assim, os críticos têm que atualizar o discurso. Porque, eu vou dizer, bom era o tempo em que, para você reclamar da mídia brasileira, bastava você falar mal de 2, 3 empresas. O cenário do rádio hoje é muito mais diverso, você tem muito mais players competindo, só que hoje em dia, seja a rádio comunitária, seja a rádio comercial, no campo digital, está todo mundo subordinado a 2 empresas, 3 empresas que têm sede no Vale do Silício. Então, assim, eu vejo algumas discussões, não estou invalidando as discussões, mas, assim, ficar discutindo só
a hegemonia da Globo, ou a hegemonia da Bandeirantes, ou a hegemonia da RBS, ou da Pampa, ou de quem quer que seja, em pleno 2025, onde todas essas empresas que eu falei, elas, para terem, por exemplo, melhor posição no Google, elas têm que se subordinar às normas do Google, e isso com reflexos também nas programações de ar, eu acredito que essa é a discussão. Eu acho preferível que a gente tente entender por que essas empresas se tornam hegemônicas, né? Porque com frequência a gente ouve, inclusive, o emprego equivocado da palavra monopólio, né? E muitas vezes a culpa, entre aspas, de uma empresa ser líder é da concorrência também. Entender a concorrência é fundamental. Sem dúvida. E, na verdade, a forma como a gente encara a concorrência hoje em dia já é completamente diferente. Eu vejo que alguns pesquisadores ainda olham o mercado de hoje com os óculos de 1980. Não, vai ser Como mais... tem muito empresário que olha o mercado com os óculos de 1990, né? Total. Total. Mas muitos desses já tiveram que mudar por questão de necessidade. Ou muda, ou tem impacto no resultado financeiro. Aí, quando dói no bolso, é mais difícil. Mas, no caso dos pesquisadores, tem gente que ainda olha como que, resumindo o mercado brasileiro de mídia, e aí eu estou incluindo mídia no geral, porque o rádio não pode ser visto fora de um contexto, como se fosse o domínio apenas de 2, 3 famílias. Quando, na verdade, você tem um cenário muito mais complexo. Você tem, por exemplo, um fenômeno recente, que é a entrada de empresários que não são dessas famílias tradicionais, comprando veículos tradicionais e dando força econômica para esses veículos. Tanto no caso do rádio, como foi o caso da Itatiaia, talvez o caso mais notório, com o Rubem Menin, mas especialmente no jornalismo digital. Se você pega o jornalismo econômico do Brasil, os maiores portais pertencem a bancos. Era uma discussão que no passado existia. A mídia hegemônica, ela replica o discurso do mercado financeiro. Você tem aí a palavra replica. Tira a palavra replica. É um braço do banco. O CNPJ é o mesmo. Se você vai no portal inteligenciafinanceira.com.br, que é um dos principais portais de notícias de economia, e você vai no footer, quer dizer, no rodapé, o CNPJ é o do Itaú. Não é assim, empresa tal, empresa do grupo. Não. É a mesma. Então, assim, o cenário mudou, o panorama mudou, e, na verdade, nesse panorama, algumas dessas empresas tradicionais até são melhor vistas pelo mercado, porque pelo público pensa assim, isso aí pelo menos não está vinculado a banco. Então, quer dizer, tudo depende. Aí você tem fenômenos como, por exemplo, tem os grupos empresariais que pertencem a políticos. Muitos desses grupos já se profissionalizaram na gestão. Porque ou se profissionalizavam ou ficavam pelo caminho. Eu recentemente tive ministrando um treinamento na Rede Bahia, que talvez seja o exemplo mais simbólico, né? Rede Bahia, fundada por Antônio Carlos Magalhães. Eu garanto a você, eu estive lá num treinamento de dia inteiro, palestrei sobre o mercado de rádio. Em nenhum momento, e era um treinamento de vendas, ninguém ali, em momento nenhum, estava preocupado e falando se o governo era de um ou do outro, que ia ajudar ou não ia. Porque aquilo não fazia diferença para a empresa. A empresa precisava buscar verba, e verba privada, e buscar audiência, porque o mundo mudou. O mercado mudou. Não tem mais essa. Se é que já houve 100% isso. No caso da Rede Bahia, até duvido um pouco, porque é isso. A afiliada da Globo tem que entregar resultado, não importa quem é o dono. Você vê que tem um caso agora acontecendo em Alagoas. Da crise que acontece com a TV Gazeta de Alagoas. Então, essas nuances que eu estou propondo aqui, e que certamente algum acadêmico vai me ouvir falar
e vai ter arrepios, mas elas devem ser consideradas, porque o cenário mudou, a realidade mudou. Se achava que estava mole, estava fácil, não tá. E é para todo mundo. E é para todo mundo. Agora, o que me deixa otimista com relação ao rádio é que ele está conseguindo se posicionar como uma alternativa mais flexível, com soluções de formatos diferentes, comerciais, em comparação com outras mídias. Que tem a ver com esse hibridismo, tem a ver com esse generalismo. Precisa de mão de obra nesse sentido, precisa. Mas tem uma outra coisa que eu considero que é fundamental e que eu não sei se a culpa é tanto da academia ou se é de um contexto de mundo. Falta aí para o profissional, que eu vejo muito assim, falta de referência. Claro que a academia vai contribuir, mas não é só isso. Eu vejo muita falta de referência. Falta de referência no rádio e falta de referência fora. E isso é muito desafiador. Além de questões geracionais, mas aí entra no outro debate. Nesse cenário todo aí, e fechando mais ou menos uma linha de raciocínio para tentar entender, que é esse nossa proposta aqui hoje, tentar entender o que está acontecendo com o rádio, né? E também provocar um pouco desses arrepios que tu citaste aí, que você citou, né? Porque tem que dar uma balançada mesmo nesses protagonistas desse processo, né? Tempos atrás, você me colocava numa conversa algumas informações sobre alterações que estavam acontecendo no interior do Brasil, né, com emissoras de rádio, de certa forma se transformando em emissoras de televisão. Né? A emissora, o empresário tem uma rádio, tem uma estação de TV também. Daqui a pouco fica mais viável economicamente para ele replicar o sinal da rádio com imagem no seu canal de TV. Né? A partir disso aí, acabei indo, pela curiosidade, pesquisar e trabalhar com a hibridização de rádio, TV, streaming. Né? Hoje, dentro do Núcleo de Estudos de Rádio, tem vários pesquisadores indo nessa linha, tentando entender isso. E para nós, aqui do Rio Grande do Sul, a enchente foi um marco nesse processo, porque a gente viu emissoras do interior do estado. Né? Eu sempre cito o caso lá de Lajeado, onde uma emissora transmite com vídeo e se identifica na internet como rádio, e a outra transmite na internet com vídeo e se identifica como TV, mas são emissoras de rádio na sua essência. Né? Como é que você analisa esse processo de mudança? O rádio está virando televisão, ou na essência ele segue sendo rádio e aproveita o momento para ser também televisão? Posso começar fazendo um caminho contrário? Porque a gente estava falando sobre essa saída das rádios mais generalistas faladas, populares, né? Essa audiência delas não evaporou. Foi para outras emissoras, como a gente conversou, de rádio, mas ela foi também para a TV aberta. Então, por isso que eu estou falando de fazer o caminho contrário, porque Perfeito. há 15 anos que eu fico dizendo a TV está virando rádio. Eu falei isso dentro da Rádio Globo, inclusive. Eu me lembro a primeira vez, quando a gente, na época, enfrentou um desafio de audiência de manhã, e a gente viu uma perda de audiência que, não, no caso ali, não estava indo para uma outra concorrente, na mesma proporção. E daí eu pedi os números para os colegas da TV Globo, os números de audiência de lá, e da Globo e no caso, né, da TV aberta em geral ali, né, no Rio, e a gente viu que a curva era perfeita, só que espelhada, né? A Rádio Globo caía aqui e, no caso, a TV Record crescia. Era um momento em que a Record estava investindo mais, avançando com a programação popular de manhã cedo, ali no Rio de Janeiro, com Wagner Montes. E o que é o balanço geral? O que é o encontro com a Patrícia Poeta? O que é o Mais Você?
são os programas de rádio AM, que a gente se acostumou a ouvir, no caso. Então, a TV aberta, ela, talvez até muito mais do que muita rádio, está virando a sucessora legítima da audiência de rádio popular. E, de novo, não estou falando como uma teoria conspiratória, eu estou falando o que eu vivi durante os 6 anos que eu trabalhei no Grupo Globo. E já vi esse movimento. E que eu acredito que só se aprofunda, porque de lá para cá a Record ampliou a programação local, muito mais do que já tinha. E aí culminando, aí, no caso de Porto Alegre, em voltar a adotar o nome Guaíba, né? Que aí é o ápice. Então você vê que é uma questão assim, vamos fazer uma televisão mais local ainda, como se já não fosse, mas mais ainda. Então você tem um reflexo de marca. Mas aí, enquanto isso, você tem a outra mão, né? Que é o rádio virando TV. Eu estou me convencendo cada vez mais daquilo que você disse, de que rádio e TV será aquilo que o público achar que é e dizer que é. Eu estou me convencendo cada vez mais disso. O que é uma baita de uma frustração, por um lado, né? Porque eu adoraria ficar construindo teorias em torno disso. Mas quando você chega no âmago da simplicidade, aí você fala, pô, né? Mas esse movimento do rádio virando TV, ele tem reflexos sob várias ordens. Primeiro, de linguagem. Eu disse para você na época, e reforço, o Rádio Teoria e Prática é o último livro de rádio técnico que a gente vai ter. Eu disse isso na época, e eu digo de novo. Porque se você fosse escrever um livro de hoje, Rádio Teoria e Prática da nova geração, você teria que falar de posicionamento diante da câmera, você teria que falar de iluminação, você teria que falar, por exemplo, de talvez uma velocidade de fala menor, para permitir cortes. Aí você pensa, poxa, mas isso já não é estritamente linguagem de rádio. Eu já estou incorporando linguagem de TV e linguagem de rede social, caso ela exista, que é uma outra tese. Isso está acontecendo. Então você tem um reflexo de linguagem e que caminha, na minha opinião, para e passo ao reflexo de conceitual. Para mim, conceito e linguagem estão juntinhas, ainda que não seja sinônimo uma da outra, mas caminham de mãos dadas. Você tem um reflexo comercial, porque você passa a oferecer possibilidades comerciais que antes você não oferecia e atender públicos que você não atendia. Exemplo, mercado imobiliário não necessariamente é um grande anunciante de rádio. Por quê? Quando você vai anunciar um empreendimento novo, um prédio novo, né, um edifício novo, um condomínio novo, você quer mostrar a maquete em 3D, o apartamento decorado. E no rádio fica um pouco mais restrito, né? Com o advento da imagem você consegue. Então você consegue atingir públicos que não necessariamente entrariam no rádio. Por exemplo, beleza, maquiagem, né? Entra também. Mas, sobretudo, você tem a entrada. É como se fosse assim, a emissora de rádio, ela navega num lago e a partir do momento que ela entra com a imagem, ela pode navegar num oceano. Aí a discussão se transforma em TV ou não, eu acho que parte muito dessa discussão mais teórica, mas o fato é que ela se torna, no mínimo, uma concorrente indireta mais próxima da TV. Principalmente porque ela tem um grande aliado, o YouTube. Se existe uma empresa que a gente pode dizer que impulsiona esse processo, inclusive do ponto de vista financeiro, é o Google. Porque você tem um mar de conteúdo sendo produzido originalmente só em áudio e que ela abraça
e entrega pelo algoritmo para uma audiência muito maior, e só com esse pedido, ó, faz imagem. E aí o imagem você nasce. E daí pode se discutir assim, mas não é televisão, porque a televisão ela tem uma estrutura muito mais mastodôntica, né? Você imagina, poxa, uma Globo tem aqui no Rio 2 milhões de metros quadrados de área, e área construída mais de 1 milhão. Você pega o SBT, tem uma estrutura incrível, Bandeirantes também, Record também. E aí as emissoras de rádio fazem com uma estrutura muito menor. Mas aí a gente volta para o cenário. Essas emissoras que eu citei, elas são as generalistas por origem, né? Então elas atuam para todo mundo, e isso exige também estruturas maiores. Porque quando você pega nesses mesmos grupos as emissoras segmentadas, o que você tem? Estruturas de rádio. Se você olha, por exemplo, para a estrutura dos canais de notícia que nós temos aqui, são estruturas infinitamente mais enxutas. A própria CNN Brasil passou por um recente corte. Chegou a ter 1.000 profissionais, caiu para 500. E olha que ela não tem apoio de um grupo maior de mídia que compartilhe estrutura, como é o caso de uma Globo, que consegue fazer ainda com menos gente, né? Uma equipe dedicada da Globo News, porque ela consegue compartilhar as outras coisas com as outras empresas, com as outras marcas do grupo. E isso tem, de novo, eu volto para o impacto comercial, porque em alguns casos o anunciante pode chegar e começar a pensar que assim, poxa, vale mais a pena, dependendo da cidade, eu anunciar numa rádio com imagem do que numa TV aberta. E aí você começa a trocar um dinheiro, entre aspas, caro por um dinheiro barato. E isso é uma outra questão. E isso é uma questão que pode impactar, especialmente numa primeira medida, mercados regionais. E isso precisa ser visto com atenção, porque eu também eu acredito que a gente tem que pensar com carinho a TV aberta. A TV aberta ela cumpre um papel no mundo, e notadamente no Brasil, importantíssimo. Necessário. Aliás, eu vou além, tá? Também por arrepio de muita gente. A TV aberta tem que ser motivo de orgulho para os brasileiros. A TV aberta que a gente faz no Brasil é das melhores do mundo e todo mundo reconhece. É das coisas que a gente sabe fazer bem. E não só a Globo. Mas existe essa concorrência, sim. E aí você já tem fenômenos como, por exemplo, na Argentina, em que isso já está muito disseminado também, e que aí você tem a chamada TV low cost, que eu acho um termo maravilhoso. TV low cost. A rádio é a TV low cost. Fernando, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Não foi uma aula, foram várias aulas, foi um curso completo, essa nossa conversa, né? Ela vai ficar disponibilizada na internet. A gente tem certeza também, né, de que trabalha dentro daquela ideia de que as pessoas acessam o conteúdo quando querem, como querem, né? Que elas buscam conteúdo, que esse conteúdo ela pode assistir uma parte hoje, uma outra parte amanhã. Eu queria te agradecer, né? Mas também te dar a oportunidade de um último recado aí para as pessoas antes da gente fazer aquele encerramento mais formal mesmo. Bom, primeiro, e mais uma vez, agradecer pelo convite. Muito obrigado pelo espaço. Digo de novo, é uma honra estar aqui com vocês. Ter participado do NER durante tantos anos foi das melhores coisas que aconteceram para mim, do ponto de vista pessoal, profissional. Fico muito feliz em ver o grupo crescendo, produzindo cada vez mais, trabalhos cada vez mais relevantes e um grupo tão diverso. Né? Essa diversidade ela é fundamental, de pensamentos, origens, enfim, todos os níveis de diversidade. Isso é muito importante porque retrata o Brasil. O rádio ele tem um potencial de ser cada vez, e deve ser, eu digo, por isso que eu falo o potencial, né? Ele deve ser, e pode ser,
mais diverso, porque o rádio ele tem o potencial de representar melhor o Brasil, dada a sua capilaridade, a sua presença local, ter, até no aspecto comercial, mais agentes econômicos envolvidos, né? Você tem redes, mas não são necessariamente as redes que ditam os caminhos do setor como um todo. É preciso uma coalizão entre as grandes redes, os grandes grupos e os empresários locais. Isso eu vejo todos os dias através das associações que cumprem um papel muito importante nesse sentido de congregar as milhares de emissoras de rádio no Brasil afora. E eu agradeço pela oportunidade de poder falar de temas que, infelizmente, não são abordados com tanta frequência. Eu me peguei aqui falando com vocês de temas que eu converso mais em grupos restritos, e vocês me dão a oportunidade de dialogar e num ambiente acadêmico que eu acredito, continuo acreditando, já acreditava quando eu estava no NER e acredito mais ainda agora, olhando de fora, digamos assim. Eu sigo vinculado à SPM como professor convidado, então é uma outra relação. Não é uma relação seletista, né? É uma relação diferente. Mas olhando mais a partir do mercado, eu mais do que nunca acredito na importância do diálogo entre academia e mercado. Não quer dizer a concordância automática, sistemática, não estou falando disso. Eu estou falando do diálogo, estou falando da abertura para uma conversa, para a compreensão de pontos de vista diferentes, para que a gente possa construir um rádio melhor e uma comunicação melhor, considerando todos os desafios que o Brasil enfrenta e vai enfrentar num mundo tão desafiador. Né? Eu não gosto de olhar o rádio ou a comunicação descolada de um projeto de país. Eu acho que a gente tem que pensar um projeto de país, um projeto de Brasil que queremos, de um Brasil mais inclusivo, de um Brasil mais diverso, de um Brasil mais rico, mais próspero também, para todos. E a comunicação, ela cumpre um papel fundamental, e a comunicação enquanto serviço público, e o rádio é serviço público, cumpre, na minha opinião, um papel de protagonismo. Então, e o rádio comercial tem parte fundamental nisso. Então, enfim, agradeço pela oportunidade, parabéns mais uma vez a vocês, e sigo as ordens, à disposição para que precisarem. Bom, sempre que a gente faz eventos e tem na mesa ou na assistência, na plateia, empresários, profissionais, gestores, pesquisadores, estudantes, a gente sempre diz a mesma coisa, né? Que divergir é importante, que as pessoas podem não concordar em um monte de coisas, mas é importante que a gente tenha uma coisa em comum, né? Que é defender o rádio, defender a comunicação, defender aquilo que é bem feito, né? E acho que o Fernando falou uma coisa super importante aí, né? A contribuição que a comunicação dá para o país, né? Para o Brasil, nesse contexto que é muito difícil hoje do mundo, né? Então, também queria agradecer a quem nos assiste na internet, agradecer a todas e todos os integrantes do NER, em especial a Valesca e ao Lucas, que auxiliaram na construção desse momento, desse primeiro NER conteúdo, né? E dizer para quem está nos assistindo nessa gravação, né, desse material, que siga os nossos perfis nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, que a gente tem o compromisso de colocar o que é pesquisado à disposição, porque o Núcleo de Estudos de Rádio é um grupo de pesquisa de uma universidade pública, e a sociedade paga a universidade pública e ela precisa ter um retorno. E esse retorno tem que ser um retorno que ele tenha efeito, que ele se realize no mundo real, não é só dentro do mundo acadêmico, que é real, mas tem uma distância, né, entre o fazer radiofônico. Ele precisa se realizar dentro do fazer radiofônico. Muito obrigado.